Fala, gurizada, tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli, ainda repercutindo a noite ruim, né? Que tivemos nesta quarta-feira, aquele empate bem chato, 1-1, Grêmio Atlético Mineiro na Arena Gremista. Um empate que já começou como tragédia anunciada, né? Desde a escalação do Renato com o Tassiano, até o desenvolvimento do time no primeiro tempo. Um primeiro tempo muito difícil de assistir dos dois lados. E aí, um pênalti cometido pelo Tassiano, né? O Grêmio, que entrou com o Lucas Silva e Tassiano para dar uma solidez defensiva, toma um gol de pênalti cometido pelo Tassiano num erro de transição defensiva do time. Então aquele primeiro tempo de ontem foi péssimo, principalmente pelas escolhas do Renato. Renato errou mais uma vez, ele tinha errado em São Paulo ao escalar o Tassiano como titular e errou outra vez na noite de ontem, escalando o Tassiano ao lado do Lucas Silva. No segundo tempo, o Renato corrige os seus erros, né? Tira Tassiano, coloca Pinares, coloca Maicon e o Grêmio volta a ter uma engrenagem. E até quando encontra o gol de empate, né, com o gol do Everton, o Grêmio até flertou com a virada mais uma vez, mas a virada não veio e o empate acabou sendo muito amargo nas pretensões do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Bom, falando nisso, eu quero citar a coletiva do treinador Renato. Renato que errou na escalação, como eu disse anteriormente, o Renato errou também na coletiva. Com um tom de deboche, com um tom de arrogância, o Renato mais uma vez deu um discurso que o torcedor não engoliu. Um discurso até irresponsável de tentar blindar a situação gremista. O Grêmio, com o rendimento que está mostrando, com as partidas que está desenvolvendo, que está jogando no Campeonato Brasileiro, o torcedor anda muito desconfiado. É muito erro, é muita falta de foco, desmobilização, e isso aí está preocupando muito o torcedor gremista. Aí o treinador vai para a coletiva e dá um show particular, né? Blindando o elenco, falando que o momento é excepcional. Eu te pergunto, meu amigo, o momento do Grêmio é excepcional? Eu não vejo assim. E aí essa relação, né, entre torcedor e Renato acaba criando um desgaste. Porque em muitos momentos o torcedor só quer ouvir a verdade. O torcedor só quer ouvir o treinador sendo sincero no cenário que o clube está inserido. E o Renato, mais uma vez, não foi verdadeiro, não foi sincero na coletiva. Apelou para arrogância, apelou para o personagem dele, disse que o momento é excepcional, disse que não tem problema nenhum no Grêmio, que o Grêmio chegou nas três frentes, chegou na Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, o que eu não concordo, né, porque o Grêmio cai de forma vexatória na Libertadores contra o Santos. O Grêmio em nenhum momento, e eu repito, em nenhum momento disputou o Campeonato Brasileiro, e agora sim, na Copa do Brasil sim, está na final e tem a grande finalíssima com o Palmeiras, data ainda a ser confirmada. Então, é muita enrolação, é muita fantasia, devaneio, e o torcedor às vezes, apesar do momento não ser bom, o torcedor só quer a sinceridade, a verdade. E o Renato não conseguiu passar isso na coletiva, e a coletiva ainda deixou a noite mais amarga, mais frustrante do que foi dentro das quatro linhas, com empate de 1-1 e com constantes, né, erro do treinador, que até ele corrige os erros ao longo da partida, né? Incrível a habilidade do Renato de corrigir os próprios erros, né? Pra que escalar Tassiano 2 vezes seguidas e estragar a engrenagem do meio campo? Então, são essas questões que acabam desgastando e o torcedor fica chateado com o momento do Grêmio. Vamos lá, virando a página. Domingo tem Clássico Grenal e acredito que a gente tem que se mobilizar, porque vai ser um jogo dificílimo, e o Grêmio precisa mostrar mais. Se o Grêmio quiser vencer esse Clássico Grenal, o Grêmio não pode errar e não pode insistir nos erros como o Renato está insistindo. Então é um clássico que o Grêmio tem que ter concentração, foco, mobilização e tem que apostar no que já deu certo, não apostar no que já deu errado. Então, muito trabalho, muita concentração. O torcedor do Grêmio está chateado, está irritado, está criticando, mas o torcedor do Grêmio tem que se mobilizar, porque domingo, Clássico Grenal é um campeonato à parte e a gente sabe que esse Clássico Grenal pode definir muitas coisas. E eu vou confiar que a gente possa crescer, evoluir e fazer um bom clássico, porque nas últimas duas amostras a decepção foi grande, tanto o jogo contra o Palmeiras quanto o Atlético Mineiro.
tá faltando algo, tá faltando ver o que está na frente do Renato. Não cometer os mesmos erros e não repeti-los. E acho que o Grêmio agora tem alguns dias para trabalhar, para se concentrar e para evoluir. Porque esse clássico, como eu já disse, vai ser dificílimo e a gente precisa trabalhar com a perfeição. Desde a mobilização até o rendimento em campo. E para isso acontecer, a gente não pode voltar aos mesmos hábitos e aos mesmos equívocos que o Renato vem cometendo. Então é isso aí, gurizada. Hoje tem Papo Pachola, vamos conversar muito sobre essa questão do Renato, que errou mais uma vez na partida de ontem, a coletiva meio irresponsável dele, né? Até brincando um pouquinho com o torcedor, que o torcedor não é burro, né? O torcedor sabe qual é a situação do clube no momento, sabe o que está dando certo e o que está dando errado, e ir para a coletiva falar que o momento é excepcional é meio que irresponsabilidade, é brincar com o sentimento do torcedor. E começar já a se mobilizar para o Clássico Grenal. Esse vai ser o Papo Pachola de hoje, eu conto com vocês até lá, venha conosco e vamos acreditar que nesse Grenal as coisas vão fluir naturalmente e vamos fazer a festa lá na Zona Sul, tá, gurizada? Então, abraço, até às 8 da noite com o Papo Pachola.